Olá, eu sou Gabriela Michizuki. Eu sou Andréia Silveira. E esse é o Conexão GABA. Olá, mulheres maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão GABA. Eu sou Gabriela Michizuki. E eu sou Andréia Silveira. E hoje nós teremos um episódio delicioso. Um episódio que vai falar sobre algo que é uma paixão mundial, que tem seus sabores, as suas experiências, que por vezes é bonzinho, mas outras vezes é vilão. E para nos ajudar nesse bate-papo que vai ser sensacional, estamos recebendo com muito carinho o chefe chocolatier Ricardo Campos, que também é fundador da Miró Chocolates. Ricardo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo! Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de chocolate não tem coisa melhor, né? É um assunto que agrada a todos, não tem como fugir. Começar o dia doce, não é? Exato. E para começar aqui, então, o nosso podcast, a gente tem por hábito sempre fazer uma pergunta inicial para o convidado. O que toda mulher quer saber sobre chocolate? Acho que tem uma preocupação muito grande sobre a quantidade ali de açúcar, se ele é realmente bom ou não. E acho que ao longo aqui da nossa conversa eu vou poder explicar bastante a questão ali da porcentagem de cacau, às vezes o que a indústria faz para enganar também a gente, né? Então acho que vamos ter uma pauta muito legal para o dia de hoje. Coisa boa. E aí já vou pegar um gancho da tua fala. O que é o verdadeiro chocolate, afinal? Olha, eu gosto até de usar esse termo verdadeiro. Até eu tô gravando uma série, né, sobre cacau e chocolate, que chama Em Busca do Chocolate de Verdade. Já tem ali 4 episódios já gravados já. E eu até brinco, sobre o que é o chocolate de verdade. Porque o chocolate traz por trás uma verdade muito grande, que às vezes é mascarado pela indústria, né? Mas que nós que fazemos chocolate Bean-to-Bar, a gente traz essa questão de ter um chocolate muito gostoso, saboroso, mas que a parte social por trás também dê um sustento muito grande. A cadeia produtiva que está por trás do chocolate é muito grande, né? A gente às vezes imagina que o chocolate ali, a maioria sabe que vem do fruto, do cacau, às vezes imagina que dentro já tem uma massa pronta, mas não. Dentro tem uma semente, tem uma amêndoa, tem que ser fermentada, seca lá na fazenda. Depois, quando chega no ateliê, a gente faz a torra e faz todo o processo até chegar ao chocolate, que é tão gostoso no final. Mas é uma cadeia muito grande. Então, falar sobre todo esse processo é muito legal também. E traz, né, como você perguntou, a verdade sobre o chocolate. Que legal. E, Ricardo, até aproveitando sobre a tua fala, se fala muito hoje em dia sobre Bean-to-Bar. Explica para nossa audiência o que quer dizer isso. Sim. Bean-to-Bar é um termo, é um movimento, né? Eu gosto de falar que é um movimento que surgiu principalmente nos Estados Unidos, Canadá, por nutricionistas, pessoas mais preocupadas com o lado saudável do chocolate, né? Para eles, né? O bean é a amêndoa, é o feijão. Para eles, bar já é a barra de chocolate pronta. Então, quem pega e tem esse cuidado desde a amêndoa de cacau lá no início até o chocolate final, a gente chama isso de Bean-to-Bar, né? De fazer um chocolate mais gostoso, mais saudável. No meu caso, eu utilizo 3 ingredientes apenas para o chocolate, né? Cacau de ótima qualidade, e aí é um cacau que foi fermentado corretamente lá na fazenda, seco, e depois quando vem, né, para o nosso ateliê a gente faz a torra, o açúcar orgânico, que a gente utiliza o açúcar, e leite quando é chocolate ao leite, que no meu caso eu utilizo e dou o privilégio aqui para o leite do Rio Grande do Sul, que é muito bom comparado ao resto do nosso país, né? Então, quem faz esse processo todo, do grão até a barra, nós chamamos de Bean-to-Bar. Legal. A escolha do grão, né, assim, uma dúvida que eu tenho, ela faz diferença, ela interfere nessa formação do grão, assim como também, na formação do chocolate, eu quero dizer, assim como também se pode variar pela origem do grão? Sim, bastante. Até, inclusive, eu tenho uma degustação e harmonização lá no nosso ateliê em Gramado, que fala justamente sobre terroir pro chocolate. Às vezes a gente escuta falar sobre terroir pro vinho, pro azeite, pro café. Para o chocolate da indústria, realmente é difícil falar, porque é uma massa já processada, geralmente não se sabe a origem bem controlada, né? Entram também muitos aromas e todos os outros ingredientes. Mais açúcar também. Mais açúcar, né? No meu caso, não. Eu tenho as barras que são de origem únicas, né? Então, essa aqui é da fazenda Camboa e Ilhéus, na Bahia. Então, para aquela barra, eu só utilizei aquele cacau. Aí tenho as variedades de cacau, trinitário, crioulo, forasteiro. E ainda eu consigo, dentro de uma fazenda, dentro dos vários tipos de cacau, eu consigo ainda escolher um varietal
e fazer um chocolate de origem única e com um varietal. Eu tenho lá um chocolate que é de Linhares Espírito Santo, dentro da Fazenda São Luís. Eu tenho um varietal chamado SJ02, em que eu já ganhei 2 prêmios, né, de melhores chocolates do mundo, em Seattle, nos Estados Unidos, por ele ser um varietal. Então, dessa fazenda, eu só compro desse tipo de cacau. E ele dá diferença, inclusive, dentro de... são 2 safras por ano que nós temos, né, no plantio do cacau. E nós já, através de testes, vimos que uma safra é diferente da outra. Uma é mais chuvosa, a outra é mais seca. A gente sente notas diferentes no chocolate em função da variedade e também do clima. Então, a questão do terroir para o chocolate, se ele for bintubado, ele for de origem, é muito legal também fazer essa análise, né? Agora, realmente, o chocolate é uma paixão, né? Eu sou assumida, apaixonada por chocolate. Inclusive, até tem um dado muito interessante que foi divulgado na Nexus, que 59% dos brasileiros dizem gostar de chocolate, né? Desses 59%, 36% dizem gostar muito de chocolate. E desses que gostam muito, 48% são mulheres. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que realmente é um alimento que realmente caiu nas graças da esmagadora maioria, né, das pessoas. E como é que tu sente isso, Ricardo, assim, no teu dia a dia? Realmente a mulher, ela é mais propensa a gostar de chocolate? Sim, sim. A gente vê pelo público, né, tanto loja quanto pelo nosso site, por exemplo, o número é muito maior de consumo de chocolate pelas mulheres, né? Não que os homens não gostam de chocolate, mas as mulheres gostam muito, né? Tem essa questão, né, do conforto, né, que traz o chocolate, a questão do carinho, a questão também de todos os antioxidantes que tem, né? Naquele período da mulher, né, na TPM, o chocolate faz uma diferença muito grande. Isso acho que é para todas, né? Não tem nenhum tipo de restrição, né? E tem, então, esse olhar ali na hora de construir esses sabores, essas notas desse chocolate, assim como até talvez na embalagem, enfim, para, de fato, despertar a atenção desse público feminino? Sim, sim. A gente já desde quando eu criei a Miró, né? A Miró né, para que todos saibam, é uma homenagem ao artista espanhol Juan Miró. Então eu fiz faculdade, né, de gastronomia no Brasil, depois fui até Barcelona, né, na Espanha, morei lá por 2 anos, fiz uma outra faculdade lá. E aí quando eu voltei e fui para criar a Miró, foi legal porque fiz uma homenagem ao artista espanhol, né? Ele fez uma revolução na arte chamada surrealismo, junto com Salvador Dalí, Picasso, e a ideia é que a Miró fizesse, né, na cidade de Gramado, uma revolução também no chocolate, porque nós somos os primeiros, né, e únicos até agora a fazer esse chocolate nesse formato Bintu Bar. Então a gente acabou trazendo essa revolução como o Miró trouxe. E a parte artística vem também nas embalagens. As embalagens são todas pintadas à mão, Lindas, muitas delas sinal. já... É uma obra de arte. Sim, dá vontade sim. de comer só de olhar a embalagem, né? Sim, inclusive a gente também já recebeu prêmios fora do Brasil pelas embalagens, pelo design, porque é uma preocupação também. Primeiro, né, a gente tem esse consumo com os olhos, né? Então, ver as embalagens, desde a escolha do material, o toque, né? A gente tem uma preocupação em tentar eliminar o máximo plástico, né? E trabalhar com papel, ou se for um plástico, algo que seja mais, né, decomposição mais rápida. Então, isso vai trazendo também que são toques e olhares que a mulher tem bastante apurado, assim, né? De ver esse cuidado com a embalagem, o toque, né, de todo o material. Então, tem essa preocupação, sim, desde o início. E olha que fantástico, porque assim, só de ouvir, eu conheço, sou apaixonada pelo chocolate Miró, mas para quem não conhece, né, é uma experiência do início ao fim, porque tu tem um contato com uma embalagem que é linda, e depois tu abre, tu tem um produto que é realmente diferenciado. Então, assim, é muito mais que comer um chocolate, é uma grande experiência, né? É muito legal. Inclusive na embalagem, quando abre, né? Por fora a gente já tem muita explicação sobre o chocolate, como você perguntou sobre a origem, né? Então, todas as barras têm a origem, tem a fazenda. Eu tenho cacau não só do Brasil, mas de mais 5 países. Isso me dá um leque muito maior de notas, nessa parte sensorial abre muito leque. E quando abre a embalagem dentro também, a gente tem toda a roda ali explicando como é o processo, né? Então, desde lá da fazenda, é importante isso, saber que lá na fazenda já é muito importante a fermentação, a secagem, a colheita correta, a torra quando chega no ateliê.
a gente pegar um cacau commodity, por exemplo, não tem a fermentação completa, e aí tem muitos defeitos. E aí o que a indústria tem que fazer é torrar em temperaturas muito altas. Por isso a gente tem essa questão do chocolate, um 70% ser tão amargo, né? No caso da indústria, isso eu gosto de deixar bem claro. Eu nem gosto de chamar os meus chocolates de amargo, eu chamo eles de intenso, porque ele tem a intensidade do cacau, mas não tem o amargor da torra. Porque como ele foi fermentado e seco lá na fazenda, então ele já chega no ateliê com um sabor muito gostoso, muito agradável. E a torra que eu faço é bem pequena, temperaturas baixas, para evidenciar esses aromas e sabores. E aí quando ele vai para o chocolate, ele tem aquele sabor do cacau e não o amargor do torrado. Muito parecido com o que a gente vê no mundo dos cafés, né? O café especial, gourmet, o café do supermercado. Café do supermercado, né? Aquele extra forte é queimado praticamente. Então, isso faz ruim até pro organismo, né? A gente pega um café gourmet, um café especial, a torra é baixa, porque a gente já tem os aromas do próprio café. Pro cacau, a mesma coisa. Então, por isso que cada chocolate que eu vou ter, e nessa degustação até que eu tenho lá, a gente vai analisando, às vezes quase a mesma porcentagem. Um tem notas mais amadeiradas, de castanha, de cacau, de mel, melado, outros mais frutados, e isso em função da torra ser baixa. Uma vez que eu torrei em altas temperaturas, eu escondo tudo o que tem de bom do cacau, e aí fica só aquele amargor. Aí vem a correção, que a indústria faz com muito açúcar, os aromas, baunilha, vanilina, entram as gorduras. Então, isso é a grande diferença entre o chocolate da indústria e o chocolate que a gente faz lá em Gramado. Né? Aproveitando, agora que a gente falou nessa questão de composição, para o nosso público entender como que vai no supermercado, tá? Considerando que não vai comprar um Miró, mas lá no supermercado, através do rótulo, da composição, ali da lista de ingredientes, como que consegue identificar um produto de melhor qualidade dentro dessas opções? Não, essa pergunta é bem legal porque abre a oportunidade de explicar um pouquinho também sobre a legislação de chocolate no Brasil também. Isso, acho que se a gente entender isso é um pouco técnico, mas é muito legal porque abre muito a nossa mente. Para ser considerado chocolate no Brasil, a gente tem que ter 25% de sólidos de cacau. Entre massa, manteiga, então imagine que 25%. Dentre os 100% de uma receita, eu vou ter os 75% restante de ingredientes, basicamente de açúcar, leite, gorduras, muitas gorduras. Então é uma porcentagem muito baixa. Por isso que aquela pergunta do início, né, sobre o chocolate, né, essa questão... É saudável? Não é saudável? Se eu tenho um chocolate ao leite, por exemplo, que só tem 25% de cacau, ele tem o lado bom do cacau, né? Todos os antioxidantes, os flavonoides e todos a parte rica do cacau, dentro de uma receita com só 25%, se perde no meio de tanto açúcar e tanta gordura e tanto leite, né? Se a gente pegar a média mundial, eles trabalham em torno de 33%. Então, por isso que às vezes a gente come um chocolate da Europa, é um pouco mais gostoso. Um chocolate ao leite, né? Por exemplo, como base, é porque ele já tem realmente, geralmente, 8% a mais de cacau do que o nosso aqui. Né? E não digo nem só a Europa, mas os nossos vizinhos aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, já trabalham com esses 33%. Infelizmente, o Brasil ainda nos 25%. Por isso que a gente pega a maioria dos chocolates ao leite, a gente não vê explicando a porcentagem de cacau. Só diz ao leite, né? Porque não é interessante mostrar que só tem 25% de cacau. Se for pegar o chocolate que eu faço na Miró com a porcentagem mais baixa de cacau, o meu chocolate ao leite, ele já parte de 42% de cacau. Então já é quase o dobro do que um ao leite da indústria. Então, quando a gente começa a prestar atenção nos rótulos, né, as embalagens, os que já começam a mostrar a porcentagem, eles já começam a ter uma vantagem em cima do ao leite comum, por exemplo, né? Se chegou num 70% cacau, por exemplo, ele tem que ter 70% cacau, né? Não, a indústria não pode mentir, né? Ele tem que ter 70% cacau e aí o restante, geralmente 30% de açúcar, né? E aí ele é muito mais saudável, porque aí ele já vai ter uma quantidade muito alta de cacau. Só que aí também vale a gente entender se é um bom cacau também ou não, né? Por isso que às vezes a gente não tem um prazer tão grande em comer um chocolate 70%, por ele ter um amargor muito forte. Quando a gente vem para o mundo do chocolate bean to bar, a gente prova um chocolate 70%, ele é gostoso, ele é cremoso, porque ele tem 70% de um bom cacau, né? E o açúcar restante ainda é um açúcar também orgânico, um açúcar melhor, né? Porém, eu tenho chocolates lá, e acho que são os que eu mais gosto até, porque são os dark milk, são chocolates meio amargos, mas que ainda tem leite na composição.
o leite me ajuda ao quê? Reduzir o açúcar praticamente pela metade. Eu tenho, por exemplo, um chocolate lá, esse de Linhares Espírito Santo, eu tenho Índia, tenho Venezuela, que tem 54% e 58% cacau. E é um chocolate ao leite. Então, imagine que 58% cacau, os outros 42% restante, que seriam só açúcar, se fosse um meio amargo sem leite, praticamente eu divido ao meio e vou ter 21% de açúcar. É menos açúcar que uns 70% cacau. Então, se não tem essa restrição com o leite, seria muito interessante estar comendo um chocolate Dark Milk, porque ele é prazeroso, ele tem aquela sensação gostosa do chocolate ao leite, com pouco açúcar, menos açúcar que um chocolate 70%, por exemplo, e já com 58% de cacau. Então, a gente entendendo essa porcentagem e a composição de um chocolate, facilita na hora da compra, né? E olhar sempre ali atrás também os ingredientes. Sempre, né, o que vem por primeiro, a gente já sabe que é o que tem em maior quantidade, né? Então, se a gente pega um 70%, ele já tem que ter já logo de início o cacau, a massa de cacau como primeiro ingrediente, né? Agora, Ricardo, falando assim nessa experiência gastronômica, né, que tu tá nos colocando aqui, que é uma possibilidade quando a gente olha pro chocolate, né, para além aí, né, dos azeites, vinhos e etc. Tem como treinar o paladar e tornar a experiência do chocolate um ritual gastronômico? Tem. Inclusive, deixa eu só complementar aqui, tem até eu não sei se é mito ou se é verdade, que quanto mais o teu paladar gosta do amargo, mais apurado é o paladar. É verdade? É verdade. Eu não é apurado, então. Não, é verdade, porque o açúcar, ele vai... na verdade, o açúcar é para acabar mascarando todos os defeitos, né? Tipo, você pega pro vinho, por exemplo, o vinho mais doce, ele não tem aquelas notas tão apuradas quanto tem um vinho mais intenso. Pro café, a mesma coisa. Pro chocolate, a mesma coisa. Se eu tenho uma receita de chocolate com muito açúcar, o que eu vou sentir, o que me traz as notas e os aromas é o cacau. O açúcar não. Então, se eu tenho um chocolate com a porcentagem mais alta, eu vou tendo, né, essa percepção muito maior dos aromas e sabores. E isso é através de treinamento, né? A gente nasce com o amargo e o azedo, né? Os demais a gente vai aprendendo e é tudo por memória, né? Isso acontece muito com o vinho, por exemplo, né? Quanto mais a gente vai provando o vinho, a gente vai identificando as notas, né? E realmente a gente sai do vinho, né, doce e vai indo pro vinho mais intenso. Pro chocolate, mesma coisa, né? A gente começa... Eu tenho a venda muito maior do chocolate ao leite lá na nossa loja, né? Mas, assim, é de certa forma educativo, porque ele já vai iniciar com o ao leite com 42% cacau. Então, ele já não vai sentir tanto açúcar quanto da indústria. E aí, ele vai conhecendo as notas. E à medida que ele vai automaticamente subindo a porcentagem, mais ele vai lidando com essas notas sensuais. Eu tenho chocolates incríveis lá, que tem nota de frutas verdes, de vinho branco. Uau. E isso da própria fermentação, não é acrescentado, porque eu não acrescento nenhum tipo de aroma e nem tipo de corante ou aroma artificial nos nossos chocolates. Quando eu mudo o sabor de um chocolate, é com um ingrediente natural. Tipo, eu tenho um janduia, que eu torro cacau, torro avelã e faço um chocolate com cacau e avelã. Então, eu vou ter um chocolate mais cremoso com avelã. Tem um outro que eu utilizo o nosso próprio café especial. Então, mas não utilizo nenhum tipo de aroma artificial. Então, isso vem da própria fermentação do cacau. Que legal. Bem, bem legal. Agora, só compartilhando, tem gente que não acredita porque acha que nutricionista, né, come só... alface. Só alface. Também comemos bastante alface. Mas eu digo que eu tenho 2 rituais, assim, no meu dia, né? Eu não começo o meu dia sem tomar um café. Para mim, o dia começa depois daquelas xícaras de café, minhas orações, meu café. E eu não consigo, esteja onde estiver, não comer os meus 2 quadradinhos de chocolate com meu cafezinho depois do almoço. Me tire tudo, mas não me tire isso, porque eu enlouqueço. Pra mim, isso é um ritual. Da Mirona. Da Mirona. Mas assim, ó, eu almoço, então passar aquele... Eu gosto de café passado, né? Sim. Passar aquele café, aquele aroma, sabe? E degustar aquele chocolate... Nossa, é um presente que eu me dou todos os dias. Pra mim, é ritual. Mimimei, né? Que fala, Mimimei. Sim. E esses 2 pedacinhos, né? Uns 2 tabletinhos de um bom chocolate,
Só traz benefícios pra gente, não é um vilão, né? Não podem vender. Realmente, se pegar um chocolate da indústria, acaba sendo um vilão, em grandes quantidades, né? Acho que serve pra tudo. Mas um bom chocolate, um bom café. E é legal que no Brasil tem, essa régua tem subido bastante também, né? Tem melhorado muito, né? O consumo do café de mais qualidade, chocolate, vinhos, azeites, isso é legal, né? A gente tem percebido, assim, um movimento muito intenso, né? Olhando para a gastronomia como um todo, né? Da valorização desses produtos diferenciados. Ingrediente, né? Também, assim. E isso é muito importante, né? Porque a pessoa, ela realmente aprende a escolher e a comer melhor. Legal. Acho que uma valorização, assim, até de coisas, né, daí, assim, como fazer a própria comida em casa, né, assim, se preocupar em escolher ingredientes de qualidade para ter dentro da tua própria casa, né, e quando a gente vê isso na indústria, né, ou na própria gastronomia, enfim, né, a gente percebe que tem ali muito mais do que só uma comida ou só um chocolate, né, assim, tem afeto, tem conexões, tem amor, né, tem tudo ali associado naquele produto, né. Com certeza. Agora, aproveitando uma curiosidade nossa aqui, por que o chocolate? Tu poderia ter escolhido qualquer área da gastronomia, né? Por que o chocolate? De onde veio essa vontade, essa inspiração? Olha, é até legal porque essa paixão vem desde de criança já, né? Ou pelo menos bem jovem. Porque na minha 8ª série no colégio, ainda em São Paulo, né? 13, 14 anos, toda a nossa viagem de formatura foi paga com os bombons que eu fiz ao longo do ano. Olha, as meninas, o pessoal da nossa classe vendia nos intervalos, a gente arrecadou praticamente o dinheiro de toda a nossa viagem, né, para um hotel fazenda com os chocolates. Então sempre gostei muito do chocolate. Quando fiz gastronomia, né, lógico, você faz, né, para todas as áreas, né. Cheguei fui para Espanha, trabalhei em restaurantes lá também, mas eu vi que principalmente confeitaria e chocolate, você trabalha com mais precisão, né? É tudo muito pesado, tudo muito organizado. E essa questão também de tudo ser feito com pré-preparo. Você precisa de, né? Não que a cozinha salgada não precise, né? Mas a cozinha salgada é muito ali, né? De momento, né? De finalizações na hora. A confeitaria e o chocolate, como consequência, é algo que você tem que pensar antes, né? E quando eu fiz a faculdade, eu vi que a maioria, todos iam para a cozinha quente, para a cozinha salgada, poucos iam para a confeitaria. Então eu vi um mercado que, né, poucos atendiam, porque também tem essa questão de você estar dedicado, você pensar muito antes. Imagina você fazer um evento, às vezes eu fazia evento 250 pessoas com uma sobremesa empratada. São preparos que você faz ali 3, 4, 5 dias antes, todas as etapas. E não tem como fazer na hora, né? E também não tem como errar na hora também. Se você levar a quantidade errada, você chega, não tem o que fazer, né? Não tem como eu brinco, colocar água no feijão para aumentar ali, né? No máximo, servir uma bola de sorvete. Mas em questão de patisserie ou de confeitaria, tem essa precisão e que você tem que pensar muito antes. E por outro lado, o que acontece? Te dá essa folga de que os finais de semana, as noites, né? Principalmente que na cozinha salgada você tem que estar lá presente. Na confeitaria não, você consegue preparar tudo antes e deixar para o final de semana livre. Então, foi um dos grandes motivos, né? Além da paixão, que já era lá desde criança, mas quando eu tive contato com a cozinha quente, salgada, para confeitaria e chocolate, eu vi que o chocolate poucos atendiam, porque tem que ter esse cuidado mesmo, essa dedicação de tudo muito bem pensado, assim, né? Tipo, para fazer um chocolate, tem que preocupar lá já com a colheita do cacau, né? Que pode ser que em período do ano falte, eu tenho que já fazer a compra antecipada. Então, é um preparo grande já, assim. Requer bastante planejamento. É um alinhamento, assim, né? Das tuas paixões, satisfazendo aí a tua criança interior, né? Sim. Mas também aliado aí a talvez aquilo que tu mais gosta na tua formação, né? Muito legal essa história. Uma história linda, porque assim, tudo que o adulto quer, na verdade, é contentar a sua criança, né? E que lindo quando a pessoa, no caso, tu conseguiu trazer isso para tua vida de uma forma tão bonita, né? Tão forte também, tão consistente, porque quando a gente pensa que a Miró está estabelecida em Gramado, que é conhecida como a terra do chocolate, e está tendo todo esse destaque, né? Bem ou mal, tá ali junto de empresas que têm
muitos anos de Sim, mercado. E a sim. Miró, ela é relativamente jovem, né? Quando comparada. Então, assim, é uma história belíssima. Que Até conquista linda. fazia muito tempo que não entrava uma marca nova em Gramado, né? As marcas lá, agora a gente tem marcas que completaram 50 anos, né? 45, 50 anos. E realmente não entrava uma marca nova há muito tempo, né? Também concordo que acredito que todas as que tentaram, né, entrar, era para fazer o mesmo que as que lá da cidade já fazem, né? Eu tenho contato e gosto de todas ali, mas eu primeiro tive esse cuidado de conhecer a cidade, né, de ter o contato com todos, né? Desde o início convidei eles para conhecer o projeto. E todos entenderam que não era o mesmo do que eles já fazem lá, né? Que fazem muito bem feito, por sinal, né? Até Sim. não me arriscaria a querer fazer o mesmo que eles já fazem há 50 anos, né? Exato. Então tinha que fazer algo diferente. Então esse foi o projeto da Miró. Você brincou essa questão, né, do adulto e criança. O nosso ateliê é bem legal, porque ele fica de frente para o Lago Negro, tem uma vista linda, né, maravilhosa. Você tomar um café, né, e ver um dos lugares mais bonitos de Gramado é o Lago Negro. Mas a gente tem o ateliê todo preparado para visitação. Então, quem chega a qualquer momento pode fazer um tour, conhecer todo o processo. Todo de forma aberta, todo de vidro, para você ver torrando cacau e fazendo todos os preparos, o mais transparente possível. Ali a gente vê as sacas dos ingredientes que a gente utiliza, não tem como esconder nada, né? E é legal que eu vejo até uma alegria maior nos adultos até do que nas crianças. Então essa questão, né, desse lado, né, criança, que eu vou sempre levar comigo, porque tô lá dentro de uma fábrica de chocolate, eu vejo a empolgação, principalmente dos adultos, né? Poxa, meu sonho era estar ali dentro, né, com uma máquina daquela de chocolate, as máquinas ficam trabalhando, né? Então é uma paixão mesmo, que é um prazer eu trabalhar, né, com esse ingrediente, esse produto que é tão amável no mundo inteiro, né? Não, o meu sonho é ter uma máquina daquelas na cozinha de casa, né? Não, tu sabe, lá em casa, imagina. a Fantástica Fábrica de Chocolate é um dos filmes mais vistos, né, assim, Sim. e eles amam. E eu acho que, assim, é quase que, assim, trazer a mística, né, assim, a mágica, né, assim, como se de fato existissem, né, os duendezinhos, que nem os como é que chama os bonequinhos lá, que eu já nem me lembro mais. Mas, enfim, assim, é como quando tu, né? os Upa-Lumpas, isso, que tu traz essa mágica, né, e essa dinâmica linda pro chocolate, assim, essa energia, criatividade, né, eu acho que é um espaço de bastante exploração, né. Mas a gente poderia ficar horas aqui falando, né, mas a gente precisa se encaminhar para o final, Ricardo, e eu queria te perguntar, a gente não pode encerrar esse episódio sem falar que... Não. Desculpa, pegou a pergunta. Me pegou de surpresa aqui, né? Eu acho que a gente construiu ao longo da nossa conversa, né, toda essa narrativa sobre o mundo do chocolate, mas eu acho que é muito essa questão, no meu caso, de não fechar os olhos para toda a cadeia produtiva do cacau, né? A gente fala muito na questão da saúde, do chocolate ser gostoso, mas eu acho que a cadeia produtiva é muito importante, né? Não cheguei a mencionar tão claramente, mas hoje, né, se pegar o cacau, vem lá, boa parte dele, né, quase que 70% do cacau do mundo vem de Gana, Costa do Marfim. Há trabalho escravo, né? As indústrias fecham os olhos para isso. No nosso caso, a gente não. A gente compra, né, de fazendas que fazem o trabalho sério, todos são bem remunerados. Então, isso traz uma satisfação muito grande. Cada barra que a gente comer de chocolate, né, por exemplo, da Miró, vai ter a história de uma fazenda, todos lá muito bem remunerados. Então, acho que é isso que eu não poderia fechar essa nossa conversa sem falar sobre isso. E que lindo, né? Porque daí é um chocolate com propósito, né? Assim, com uma causa que vai além, né, do sabor, enfim. Maravilhoso. E, pessoal, nós temos o prazer de ter o Ricardo e a Miró Chocolates como nossos apoiadores. Os nossos convidados ganham uma sacola sempre com o chocolate da Miró. Não deixem de ir lá e experimentar. É uma delícia, vocês vão amar essa experiência. E, Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, né, por nos presentear aí com essa parceria, porque, de fato, para nós é muito importante. Agradecer também os nossos apoiadores Zé Café e Mariana Araújo, que é responsável pelos nossos looks, e convidar vocês já para assistir os próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Até mais. Que lindo!